Bom dia, pessoal, bom dia. Estou muito feliz. Nós acabamos ontem o livro de Números, né? E hoje nós vamos começar em Deuteronômio. Muito bom. E como eu gosto sempre de fazer, eu gosto de ler a análise do livro, né? É o quinto livro de Moisés, né? Chamado, e é o Deuteronômio. É o quinto livro de Moisés chamado Deuteronômio. Então, vamos às análises, né? O livro de Deuteronômio, ou Segunda Lei, sugere sua natureza e propósito situada apropriadamente em nossas Bíblias como o último dos 5 livros de Moisés. Sumária e põe em foco a mensagem incluída nos 4 livros anteriores. Isso não significa que se trata de mera repetição do que é dito previamente. O livro de Deuteronômio é verdade, focaliza os acontecimentos ventilados anteriormente, particularmente nos livros de Êxodo e Números. Porém, ultrapassa esses registros, devido ao fato que tanto os interpreta como os adapta. Por todas as páginas do livro, os acontecimentos históricos estão prenhes de significado. Moisés nos fornece bastante material histórico, mas em quase todos os casos ele relaciona os acontecimentos à lição espiritual que os mesmos sublinham. Ele toma a legislação que o Senhor dera a Israel quase 40 anos antes e adapta às condições de vida fixa na terra onde Israel em breve haveria de entrar. Quando o livro foi escrito, a nação de Israel se encontrava na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão e do Mar Morto. Antes disso, Israel havia fracassado por falta de fé e não entrou na Palestina. Agora, 38 anos depois, Moisés reúne todo o povo e procura infundir a fé que os capacitaria a prosseguir obedientemente. À frente deles estendia-se sua herança, os perigos visíveis e invisíveis. Também jaziam à frente, mas com eles estava o seu Deus, ao qual vieram a conhecer melhor durante as experiências que tiveram na península do Sinai com suas rudezas e desolações. Desolações. Moisés percebeu e corretamente que os principais perigos que teriam de enfrentar estavam na área da sua vida espiritual. Por conseguinte, o cerne primário da sua mensagem é espiritual. O Senhor, seu Deus, é um. Ele é que os livrou da servidão. Ele lhes deu a lei. Entraram em relação de aliança com eles. São seu povo. Ele exige devoção e adoração exclusivas. Seu caminho já eram conhecidos por eles. Através da longa experiência, Israel havia aprendido que o Senhor honra a obediência e pune a transgressão. Ora, em um novo sentido, Israel estava no que era seu, sob o Senhor em seu novo lar. O livro cobre a gama inteira das perguntas que se derivam dessa nova fase da existência de Israel. Sua atitude para com o Senhor é naturalmente o problema principal. Moisés, com todo o zelo de que era capaz, conclama a Israel para que confie no Senhor de todo o coração e para que faça de sua lei o impulso contínuo da sua vida. Essa lei, caso observada, lhe infundiria uma nova vida, fazendo daquela nação um povo distinto entre as nações. Seguir-se-iam bênçãos, e as nações reconheceriam que seu Deus é o Senhor. Mas se Israel seguisse o caminho das nações ao seu derredor e se esquecesse de seu Deus, então seria alcançada por aflições e finalmente seriam espalhadas entre as nações. Por todo o livro, a ênfase recai sobre a fé acompanhada pela obediência.
em um sentido bem real. Essa é a sua nota-chave. Então, a nota-chave do livro de Deuteronômio é a ênfase recai sobre a fé, acompanhada pela obediência. O autor do livro. Por todo o livro de Deuteronômio, Moisés é declarado como autor dos discursos que compõem a maior parte da obra. É óbvio que o relato sobre sua morte, que aparece no final do livro, é obra de algum outro escritor, bem provavelmente Josué. Assim sendo, é de todo apropriado dizer-se que Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. Aqui tem o esboço do livro, né? Que eu gosto também de ler para poder ficar bem, a nossa mente ficar bem condicionada realmente ao que a gente vai estudar, né? Prefácio e declaração histórica. O capítulo 1, dos versos 1 a 5. Primeiro discurso de Moisés, capítulo 1, de 6 a 4, versículo 40. A ordem do Senhor para partir do Sinai, capítulo 1, versículo 6 a 8. Administradores auxiliares de Moisés são nomeados, capítulo 1, verso 9 a 15. Uma ordem de justiça e equidade, capítulo 1, 16 a 18. A incredulidade de Israel e seu fracasso por não possuir Canaã, capítulo 1, de 19 a 39. Presunção e recuo de Israel, capítulo 1, 40 a 46. 38 anos de peregrinações, capítulo 2, versículo 1 a 15. Um novo período de fé e avanço, capítulo 2, do 16 a 3, 17. Israel na fronteira da terra prometida, capítulo 3, versículo 18 a 29. Exortação de Moisés à obediência ao Senhor, capítulo 4, do 1 ao 40. Declaração histórica e transicional, capítulo 4, do 40 a 49. Escolha das cidades de refúgio, que a gente leu lá em Números, né? Cidades refúgios, do 4, capítulo 4, 41 a 43. Introdução ao segundo discurso, capítulo 4, 44 a 49. Segundo discurso de Moisés, capítulo 5, do 1 ao 26 e versículo 19. Uma série de exortações, capítulo 5, do 1 ao 11 e versículo 25. Os 10 mandamentos, capítulo 5, do 1 ao 21. Os acontecimentos no Sinai e seu significado, capítulo 5, 22 até o 6, versículo 3. O Shema, ou Ouve Israel, e seu imperativo, capítulo 6, versículo 4 ao 25. Mandamentos práticos, promessas e avisos, capítulo 7, do 1 ao 11, 25. Uma série de leis e estatutos, capítulo 12, do 1 ao 21, 23. Leis acerca da idolatria, capítulo 12, do 1 ao 4. Leis reguladoras de adoração de Israel, capítulo 12, versículo 5 a 16, versículo 17. A lei básica da justiça, capítulo 16, versículo 18 a 22. Legislação geral, capítulo 17, do 1 ao 23. Uma série de leis que governam a vida social de Israel, capítulo 22 ao capítulo 26 e versículo 19. Lei de propriedade do irmão, 22, 1 a 4. Leis referentes às distinções, 22, 5 a 12. Leis que regem a moralidade pessoal e família. Leis referentes à justiça econômica e social, 24, 6 a 25, 19. Leis referentes à mordomia, né, o cuidado do dinheiro, 26,
de 1 a 19. Terceiro discurso de Moisés. Veja que tudo isso foi a declaração histórica e o primeiro discurso, né, declaração histórica, e agora o terceiro discurso. Então, teve o segundo discurso, o primeiro discurso de Moisés, declaração histórica, o segundo discurso está aqui, né? E agora o terceiro discurso. O terceiro discurso, 27, 1 a 30, 20. A ordem para publicar a lei, 27, capítulo 1 ao 10. Sanções da lei, 27, 11 a 26. Bênção sobre a obediência, 28, 1 a 14. E as tremendas consequências da desobediência, capítulo 28, do 15 ao 67. E tem mais aqui ainda. Renovação do pacto com o Senhor, 29, do 1 ao 18. Exortação de Moisés à obediência, 29 a 19. 19 a 30, versículo 14. Os dois caminhos apresentados a Israel, 30, 15 a 20. Dias e atividades finais de Moisés, 31, do 1 a 34, e versículo 12. E conclamação à fé, 1 a 6. Moisés entrega o mandato, 31, do 7 ao 30. Cântico de Moisés, 32, 1 a 52. Bênção final de Moisés a Israel, 33, do 1 ao 29. A morte e sepultamento de Moisés, 34, do versículo 1 ao 8. E sumário final, 34 capítulo 29 a 12, os versículos. Então, está assim dividido o livro de Deuteronômio, né? Então, vamos começar agora a leitura da palavra do Senhor. O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Moisés conta a história de Israel. Aqui nós vamos ver que vai ter algumas partes que vão ser repetidas, né? Que a gente já viu no livro de Números, já viu no livro de Êxodo, e tem coisas que vai ser falada aqui novamente, né? Para a gente poder também gravar melhor. Então, diz assim a palavra do Senhor. São estas palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Pará, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhes mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu aos filhos de Abraão, com juramento deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então aqui nós vamos já ler o comentário do 1 ao 8. Aí diz assim, capítulo 1 a 4. Esta seção aborda primariamente o primeiro discurso de Moisés, no qual ele apresenta um retrospecto histórico sobre a orientação dada pelo Senhor. Vai do capítulo 6, do versículo 1, capítulo 1, versículo 6
até o 3:29, e uma exortação para que o povo fosse obediente. O capítulo 1, há uma introdução no livro do 1 ao 5, seguido pelo retrospecto de Moisés acerca da orientação dada pelo Senhor desde Horebe até Cádiz. Palavras que Moisés falou. Esta é a primeira de diversas observações que mostram que as palavras foram originalmente proferidas oralmente, depois é que foram escritas. Da além do Jordão, a referência aqui é margem oriental do rio. No ano 40º. Era um período de transição. Deuteronômio é a obra que assinala a transição para uma nova geração, para uma nova possessão, para uma nova experiência, novo modo de vida e para uma nova revelação de Deus, a revelação do seu amor. Versículo 5. Esta lei, né? Versículo 5 fala da lei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo, né? Lei. Esta palavra pode ser usada para abarcar o escopo inteiro da revelação divina. No presente caso, refere-se aos discursos que se seguem, e em Deuteronômio, de um modo geral, a toda ou parte da doutrina ensinada por Moisés. Neste livro, encontra-se apenas no singular, a provar que se trata de um todo único e não de uma simples coleção. Com o decorrer dos tempos, foi a palavra generalizada para indicar o Pentateuco, ou mesmo todo o Antigo Testamento. João 10:34. Vamos ver o que diz João 10:34. João 10. João 10:34 e 15:25. João 10:34 diz assim: Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Então, aqui nova dissensão entre os judeus, a festa da declaração, Jesus é interrogado. Então, é nessa parte aqui que Jesus foi interrogado. E 15:25. Falando da lei, né? 15:25 diz assim: Isto é, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Então, Deus sempre está mostrando na palavra dele que tem uma lei, né? Que deve ser cumprida, né? Tempo bastante. Verso 1. Os anos durante os quais vaguearam foram anos de disciplina. Deus sabe exatamente de que disciplina carecemos, que dificuldade devemos suportar e quanto podemos resistir. Seu propósito é conduzir-nos da aflição para o descanso e a paz. Aleluia, né? Glória a Deus. Verso 7. Desde tempos remotos, a Palestina era conhecida como terra de Canaã e seus habitantes como cananeus. Os amorreus penetraram em Canaã vindo do norte e se estabeleceram na região montanhosa de ambos os lados do Jordão. Aqui a palavra cananeus refere-se aos que viviam na planície. Verso 8, conjuramento, conforme Hebreus 6:12-20. Vamos ler Hebreus 6:12-20. Hebreus 6:12-20. Diz assim. Hebreus 6:12-20. O 12 diz assim: Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão,
Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então, com juramento, né? Está falando aqui sobre o juramento, né? Que ele fez, ó. Pois os homens juram pelos que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Então, era o juramento que está no versículo 8, né? Que fala assim: Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, né? Deus jurou que dava a seus pais. Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência. Amém? Então, agora vamos para o versículo 9 do capítulo 1, né, ainda. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão, como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e disseste: É bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, as cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouve a causa entre vós, irmãos, e julgai justamente entre os homens e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Aqui a gente recorda-se, né, que foi o sogro de Moisés, Reuel, Jetro, que fez isso. Moisés ficava o tempo todo ali ouvindo aquelas pessoas, aquela multidão, né, para Moisés sozinho julgar. E aí foi quando o sogro de Moisés teve a ideia, disse: divida isso, você não aguenta, é muita coisa para você não tem condições. E as pessoas também ficam cansadas na fila há muito tempo, né, em pé, esperando para ser atendido. Então, foi quando houve essa nomeação de auxiliares para Moisés, né? Vamos ler o que diz aqui, o versículo 16, que diz assim: Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouve a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o povo e o seu irmão ou estrangeiro que está com ele. Aí diz assim o comentário. Lembrando que eu estou lendo a Bíblia Shed, tá? Tem comentários e eu gosto muito de ler os comentários toda vez que eu leio. Acho que vocês lembram
né, que eu sempre leio. Então, diz assim, o estrangeiro. A palavra hebraica usada é ger. Na organização política de Israel, destacavam-se 4 classes. Os descendentes dos patriarcas, no hebraico ger, quando proveniente de outras nações, passavam a residir entre o povo eleito, os peregrinos, no hebraico toshab, geralmente proveniente dos povos conquistados, e finalmente os servos que podiam ser comprados ou nasceram na casa. Além destes, contavam-se ainda os estrangeiros, no hebraico Nokibhet, que só temporariamente habitavam entre os israelitas para o comércio ou outros negócios. Seja como for, o estrangeiro devia ser tratado como um irmão. O cuidado por todos aqueles cuja posição podia ter sido motivo de humilhação é uma das características mais acentuadas do Deuteronômio, que contraste entre os códigos do Egito e da Babilônia. Ok? Então, aqui falando sobre os estrangeiros. E sobre a nomeação dos auxiliares, eu já falei, né, que foi feita lá atrás, lá em Êxodo, né? Êxodo 18. Agora o versículo 19. O título é 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. E isso também está escrito em Números 13, de 1 a 24, né? E nós vamos ler aqui do 19 ao 25. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vistes pelo caminho da região montanhosa, dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor vosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem, e foram-se e subiram as regiões montanhosas, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nola trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. E nós lembramos muito bem que algumas pessoas falaram muito mal da cidade, né? E da terra lá, e só Caleb e Josué que falaram bem, né? E só eles dois que entraram na terra prometida. Então aqui nós podemos ver que a linguagem do Deuteronômio é bem diferente dos outros. Aqui é como se fosse contando realmente a história do que aconteceu, né? É muito interessante, eu estou gostando muito da forma da leitura. Eu já tinha lido, como eu já falei para vocês anteriormente, outras vezes, mas agora eu consigo ter um outro olhar. Eu vejo de uma outra forma, analisando a forma como é escrito, né? Analisando a gramática. Então, assim, fica muito mais interessante, né? Então, vamos ler agora os comentários aqui no versículo 21, que diz assim, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes, né? Diz assim, sobe, possuía. As Escrituras sempre nos encorajam a possuir. Muitos crentes vivem na pobreza espiritual e na derrota, porque deixam de se apossar de tudo quanto Deus preparou para a sua vida vitoriosa. Olha só que esse comentário do pastor Shed está falando aqui, o pastor Shed está falando isso, né? Não temas, o temor ao Senhor deveria dissipar o temor ao homem, né? Então, em vez de temer ao homem,
nós devemos ter temor do Senhor, né? Obedecer a Deus, né? Tremer diante dele. E o versículo 25 diz assim: "E tomaram do fruto da terra nas mãos e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus", né? É terra boa. O fato de que a terra era uma dádiva de Deus permeia o livro inteiro e é a parte essencial da sua mensagem. Respeitar-se-ão, todavia, as antigas fronteiras. Aí a santidade do lugar, mas não serão esquecidas as promessas da vitória, as bênçãos e mesmo avisos de vários gêneros. Então, aqui a gente pode ver que Deus realmente quer que nós tenhamos uma vida próspera, a vida de abundância que Ele fala na palavra de Deus, que é a vida eterna, né? Mas também Ele quer que nós sejamos pessoas inteligentes, né? Que saibamos fazer as coisas, né? Que saibamos entender as coisas e fazer as coisas de forma que a gente possa ser também vitorioso aqui na terra, enquanto a gente vive aqui, né? Ter também abundância aqui na terra, não só esperar pela vida eterna, abundante, né? Que Deus já nos prometeu, mas aqui na terra a gente ser inteligente a ponto de fazer realmente sermos vitoriosos, né? Em nome de Jesus. Pronto, vamos ficar até aqui, até o versículo 26. O versículo 26 a gente lê amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Amado Deus, querido Pai, muito obrigada pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus. Estou muito grata a Ti, porque o Senhor me dá condições de ler a Tua palavra e colocar em prática, Senhor Deus, e me regozijar com os Teus ensinamentos, Pai, porque o Senhor nos dá o melhor, Senhor Deus, que a terra possa oferecer, Pai. Só nós temos que ter inteligência e sabedoria que vem de Ti, como o Senhor ensina no livro de Provérbios, sabedoria, o tempo todo, Senhor, para a gente não fazer nada que venha desobedecer a Ti, que nós venhamos a ter as consequências da desobediência, Pai. Muito obrigada por nos amar, por nos cuidar, por nos dar Teu Filho amado, Jesus, porque por nós morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. E te peço por cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois, Pai. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.